Você seria capaz de se tornar bilionário caso soubesse tudo que vai acontecer em novembro? Seriam rios de dinheiro, mas isso é impossível. Ou será que não? Olha, não me leva a mal, não tem como prever o futuro e qualquer um que te falar o contrário tá mal intencionado. Mas tem um evento muito importante com data marcada para acontecer no meio de novembro. E se você estiver preparado o suficiente, esse vídeo aqui pode ser um forte aliado na sua tomada de decisões. Ficou curioso? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Bem, pessoal, originalmente esse vídeo aqui continha duas datas, uma sendo no dia 4 de novembro e esse dia provavelmente é hoje. Já deve ter acontecido isso de manhã, mas caso você esteja assistindo isso aqui quando a gente lançou, dia 4 hoje teve um pronunciamento da presidente do Banco Central da Europa, do ECB. E bem, eu tô gravando esse aqui no dia anterior, então eu ainda não sei o que aconteceu, mas esse é um evento muito importante porque um pronunciamento do Banco Central na Europa dita qual vai ser o futuro do euro. Dependendo da tomada de decisão do pessoal do Banco Central, pode ser que a gente tenha uma alta na taxa de juros lá da Europa, ou então uma baixa ou uma manutenção. E é muito importante da gente saber isso, porque dependendo do approach hawkish ou dovish, né? Hawkish é quando o governo está objetivando e aumentar as taxas de juros com o objetivo de diminuir a inflação, e dovish é quando o governo está tentando fazer o contrário, diminuir a taxa de juros com o objetivo de fomentar a economia. Os mercados gostam sempre de uma medida mais dovish. Quanto menos agressiva na elevação das taxas de juros, melhor para o mercado. Então, nesse dia a gente pode muito provavelmente observar uma volatilidade grande dos mercados, principalmente os mercados europeus, mas o euro é uma moeda muito forte, que tem sim uma interferência global e que pode sim afetar muito bem o Bitcoin, dependendo do que acontecer. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Eu sou especialista em criptomoedas, eu gosto muito de falar sobre esse assunto e você vai encontrar mais conteúdos como esse aqui no canal. E na introdução mesmo eu já quis passar esse ponto aqui do dia 4, porque nesse momento não vai ser mais tão relevante assim para você se preparar, afinal de contas já aconteceu. Mas uma coisa que pode remediar isso aí é você se inscrever aqui no canal, porque sempre que a gente soltar um vídeo novo, você vai receber informações sobre criptomoedas e você vai saber se preparar para tudo quanto é evento econômico que pode acontecer com o mercado cripto. Enfim, se eu fosse você, eu já deixava também esse like aqui, e se você quiser, você pode me seguir no Instagram aqui ou seguir a gente na Nova Dax aqui. Pessoal, lembrando que esse vídeo aqui é da Nova Dax e nós somos uma plataforma de investimento em criptomoedas. Nós somos uma das corretoras mais relevantes do mercado cripto. Eu tô deixando o link para você abrir a sua conta aqui na plataforma e negociar Bitcoin sem taxa e várias outras altcoins, tudo com pareamento em real. E na criação da sua conta você pode ganhar até mesmo R$25 de presente. Então, se eu fosse você, eu já corria lá. Lembrando, o link tá na descrição no primeiro comentário fixado. Mas enfim, vamos pro conteúdo do vídeo. Pessoal, a data importante para vocês se prepararem é o dia 10 de novembro, numa quinta-feira. Bem, por que isso vai ser importante? Porque a gente vai ter uma divulgação das métricas de inflação lá nos Estados Unidos. Por que você precisa se ligar nessa data em específico? É justamente porque os resultados da inflação vão ser o que vão ditar o que vai acontecer com o mercado de criptomoedas. Então, você já pode esperar aí um resultado X ou Y, dependendo do que você acha que vai acontecer com a inflação. Lembrando que o mercado de criptomoedas está numa queda desde novembro do ano passado, quando a gente teve a nossa alta histórica aí de 68 mil e pouquinhos dólares no Bitcoin. E por que começou a baixar? Porque naquela época o Fed, o Banco Central americano, começou a ameaçar que iria aumentar as taxas de juros lá dos Estados Unidos. Quando você aumenta as taxas de juros de um país, você basicamente retira dinheiro da economia. Todo aquele dinheiro fácil que estava sendo injetado na economia durante o ano de 2020, 2021, agora está sendo aos poucos removido da economia nessa política monetária que o Fed está fazendo. E geralmente o mercado financeiro não gosta disso. As ações costumam cair, os índices costumam cair, o próprio mercado imobiliário, que nunca para de subir, agora parou de subir com uma frequência, com uma consistência tão grande, e o mercado de criptomoedas simplesmente desabou. Porque quando a gente está nesse tipo de momento, os investidores costumam procurar aí um mercado um pouco mais seguro. As pessoas saem de ações, saem de criptomoedas, saem de países como o Brasil, por exemplo, e vão para títulos de renda fixa nos Estados Unidos, títulos de imóveis nos Estados Unidos, imóveis nos Estados Unidos e outras economias mais poderosas, né, mais fortes
fortes. E por que o Fed fez isso? Porque a gente teve um aumento considerável na inflação no ano passado. O Fed, durante o ano de 2020, estava vendo aí um cenário negativo na economia. E porque eles estavam vendo a possibilidade de uma recessão, talvez uma depressão extremamente agressiva, eles começaram a diminuir a taxa de juros muito agressivamente. Chegou a taxas reais negativas durante muito tempo e, além disso, começaram a injetar muito dinheiro na economia. Quando isso aconteceu, o mercado foi, claro, incentivado. Mesmo durante uma crise econômica grave, a gente teve os mercados, tanto de criptomoedas quanto de ações lá nos Estados Unidos, simplesmente decolando. Agora, essa aceleração econômica geralmente tem um efeito muito claro na economia, que é a inflação. Isso não foi diferente lá nos Estados Unidos. Quando eles estavam fazendo toda essa injeção de capital dentro da economia, o argumento era de que a inflação seria uma coisa temporária, de que ela ia vir e ia embora. Mas depois que eles cometeram um erro, eles repararam que a inflação não estava ali para ir embora de jeito nenhum, ela estava lá para ficar e por isso eles precisavam combater a inflação. E é justamente isso que o Fed começou a fazer, removendo esse dinheiro da economia ao aumentar a taxa de juros. Foi por isso que aconteceu. É porque a inflação estava alta que a taxa de juros subiu e é porque a taxa de juros subiu que o Bitcoin caiu. Você já pode ver aí quais que são os pontos que a gente pode ligar? Pessoal, se no dia 10 a gente tiver um resultado negativo, um resultado alto na inflação lá nos Estados Unidos, nós podemos inferir que provavelmente o Fed, o Banco Central Americano, vai precisar aumentar ainda mais a taxa de juros ou não diminuir aí a maneira com que eles estão elevando e, como consequência, os mercados vão cair ainda mais. E como que a gente pode se preparar a isso? Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Eu tô falando o que eu tô fazendo para me preparar para essa data, não tô falando necessariamente o que você precisa fazer. Mas eu diria que talvez é interessante você escutar o que eu tô falando, porque pode ser que clique um botãozinho aí para você. Eu gosto de separar uma quantidade do dinheiro que eu tenho para investir e não deixar alocado direto. Eu gosto de deixar aí sempre minha porcentagem de hold em Bitcoin, mas eu também tenho um caixa, eu tenho um dinheiro que eu deixo esperando ali para, caso eu tenha uma oportunidade, eu vou lá e compro um pouco mais. E qual que é a minha tese do que pode acontecer, tá? Eu não sou um economista renomado, eu não sou o maior especialista em economia do mundo, mas o esperado do mercado é que a inflação não seja boa para essa próxima divulgação. Provavelmente os mercados vão reagir negativamente. E o que eu vou fazer é que nesse momento eu vou entrar comprado em Bitcoin e outras criptomoedas. Essa é a estratégia que eu adotei. Arthur, o que você vai fazer se a inflação for mais baixa? Nesse caso, eu vou comprar do mesmo jeito antes de esperar baixar, porque eu sei que caso essa inflação seja abaixo do esperado, os mercados vão se animar e isso vai tender a fazer com que o Bitcoin e as outras criptomoedas subam. Então, nos dois casos, eu tenho um momento bom. Em um, o preço vai cair e eu vou ter uma oportunidade para comprar mais barato. No outro, eu vou ter a oportunidade de comprar e ver o Bitcoin subir, dadas essas informações da inflação. E no dia 10 o que vai ser divulgado pra gente é o CPI, e CPI é o índice de Consumer Price Index, é basicamente a taxa aí de consumo dos bens na economia pelas pessoas normais do dia a dia. Então, quando a gente fala de bens e serviços que são consumidos lá nos Estados Unidos, toda a inflação relacionada a esse tipo de bem e serviço cai no CPI. E ela vai ter a divulgação mensal e anual desse CPI e depois vamos ter aí também a divulgação do Core CPI, que é basicamente a mesma coisa, só que excluindo todo o setor de comida e o setor de energia, pra gente ter aí uma coisa um pouco mais industrial, por assim dizer. Não vai afetar tanto o consumidor final esse Core CPI, mas ele é interessante para fazer uma análise da economia. Pessoalmente, a minha tese principal é que a gente vai ter sim um resultado decepcionante da inflação, vai ter um resultado acima do esperado pelo mercado, ou então já o esperado negativo pelo mercado, e isso tende a fazer com que o Bitcoin e as outras criptomoedas caiam, para eu poder ter um momento de compra. E um dia vai subir. Claro, a gente tem sim um cenário macroeconômico positivo aí para os próximos anos. Esse pode ser um momento muito bom para comprar. E quando o mercado começar a subir, seja por um início de uma nova bull run ou então por uma mera recuperação temporária, é muito interessante você ter altcoins na sua carteira também para maximizar os ganhos que o Bitcoin daria. Então clica aqui nesse vídeo que eu te mostro as melhores altcoins para você investir.